Pois é, Paulo, e esse talvez seja o recado principal aqui, né? Hora de distensionar um pouco o ambiente. Os ânimos estão muito à flor da pele. Veja, houve quem interpretasse a nota do general Heleno como uma ameaça golpista. Muitos enxergaram assim. Eu e tantos outros não, né? Eu acho que ele pode ter excedido um pouco o tom. Algumas pessoas estão achando que o Supremo Tribunal Federal precisa de uma espécie de freio, né? Mas pode ter sido simplesmente isso, um alerta, uma análise, né? Ele não controla tropas, ele não é um general da ativa, ele é um ministro de governo. E ele falou em consequências imprevisíveis. Inclusive, eu vi muita gente, alguns jornalistas falando: o que você quer dizer com isso, general? Você está ameaçando alguma coisa? Veja, a expressão já diz: imprevisíveis as consequências. Ou seja, ele não está prevendo, ele está justamente falando: se cruzarem certas linhas, sabe-se lá o que vai acontecer. Isso pode ser um esgarçamento total do tecido institucional no país, né? E aí tem muita gente que fala assim: mas todos estão sujeitos à lei, defendemos a transparência e tudo mais. Veja, é óbvio que, por um lado, é de praxe o Supremo Tribunal Federal encaminhar o pedido de queixa-crime para a PGR, né? Mas o pedido em si é sim absurdo, e teve muita gente defendendo isso, né? Tem que abrir o telefone sim, apreender qual o problema, quem não deve não teme. Nós estamos falando do presidente da República, gente. Não é uma brincadeira. As pessoas acham que, em nome da transparência, acabou totalmente qualquer tipo de sigilo, né, de segurança nacional, ainda mais na época de República do Vazamento, né? Isso é uma coisa temerária. Então, algumas pessoas chegaram a comparar com os Estados Unidos, ver se um general ou um ministro, no caso, vai ameaçar a Suprema Corte. Veja, em primeiro lugar, a Suprema Corte americana não conta com figuras como Gilmar Mendes, Toffoli, Lewandowski e companhia. Em segundo lugar, seria impensável alguma coisa dessa natureza. Nós tivemos 2 anos aqui de investigação sobre o suposto conluio de Trump com os russos, que foi uma coisa totalmente arbitrária e criminosa. Isso está claro já, e está levando ao tal do Obama Gate, e nunca chegou perto de uma coisa dessas, apreensão de telefone do presidente, a pedido do Supremo. Então, é verdade que é de praxe burocrática você transferir isso para a PGR, mas talvez o recado do ministro seja exatamente nessa linha. Vamos com calma aí, estamos avançando algumas linhas, né? É preciso ter freio e mecanismo de peso e contrapeso. Essa que é a questão. Nós estamos vivendo hoje, Paulo, numa espécie de império aristocrático supremo. O Supremo Tribunal Federal cada vez mais tem legislado e tentado governar. Ele está avançando sobre os demais poderes e destruindo essa harmonia que prevê a Constituição. Então é isso que tem levado tanta gente a uma angústia, né, em relação a quem vai impor algum tipo de freio. Supostamente seria o Senado que tem o poder de, inclusive, votar impeachment de ministro do Supremo, mas a gente sabe que isso depende do presidente do Senado e isso não vai adiante. Por fim, para finalizar minha primeira fala, eu acho que isso tudo que a gente viu hoje foi uma espécie de teste de Rorschach. É aquele teste que você mostra a figura e cada um interpreta o que quer. E o que a pessoa interpretou diz mais sobre ela do que sobre o desenho. Quem acha que o bolsonarismo é golpista em sua essência, que está louco para fechar Congresso, Supremo e tudo mais, vai interpretar nisso tudo uma ameaça golpista. Quem acha que não, quem acha que são os outros poderes que estão se excedendo e que algum tipo de alerta e pressão se faz necessária numa hora dessas, vai interpretar como algo um pouco mais normal. Então, por enquanto, não há motivo para tanto alarde, eis a minha opinião.